Feche seus olhos no seu lugar. Estamos em um ambiente profético. Estamos em um ambiente onde Deus está liberando uma palavra sobre nós essa manhã. Existe um clamor no coração da noiva nessa manhã. Existe um clamor por uma resposta nessa manhã. Existe um clamor pela igreja nessa manhã, onde os filhos vão se levantar e vão ouvir a voz do Senhor em nome de Jesus. Extraia desse ambiente uma palavra para a sua vida nesse momento. Extraia desse ambiente, extraia desse lugar, desse monte, uma palavra que atinja o teu espírito e faça mudanças, e faça a diferença, e faça a transformação em nome de Jesus. Extraia deste ambiente profético uma palavra de norte para você caminhar, para você prosseguir em nome de Jesus. Extraia desse ambiente, extraia deste ambiente. Extraia para o teu espírito uma palavra nesse momento. Extraia para o teu espírito. A igreja precisa de uma palavra de norte. A igreja precisa de uma palavra de direção. E Deus, nós estamos aqui. Sobre esse lugar existe uma veia profética. E nós pedimos agora que essa veia seja tocada. E o Senhor atinja-nos. Atinja-nos, Deus. Levante sua voz. Levante sua voz. Levante sua voz, porque o Espírito está falando com a noiva. Levante sua voz. Levante sua voz, igreja. O que nenhum homem fez sem fazer, o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez sem fazer, o que a história nunca viu. Nós declaramos: a Babilônia vai cair, a Babilônia vai cair, a Babilônia vai cair. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer. A Babilônia vai cair. O que a história Espírito Santo, nós estamos dispostos à tua palavra nessa manhã. Tu vem fazer o que nenhum homem fez. Levante suas mãos pro alto, como um sinal de rendição, como um sinal de rendição. Viva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez, o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, Senhor. Vem fazer o descrito em Joel. Sente-se aí que ainda não está na hora de decolar. Senta aí. O Doni me perguntou se a minha palavra tinha alguma coisa a ver com a ceia. Se eu soubesse, eu tinha subido. Que ambiente, queridos. 11h32. Nem precisa descer. Se vocês quiserem, só se o diáconos que tiverem dó de vocês e quiser trazer cadeira. Eu vou ser objetivo.
Pode sentar. Bom, eu não preciso introduzir a minha mensagem, porque você já tem escutado ela sobre esses dias. O Doni iniciou a mensagem falando sobre o chamado de Jeremias, sobre a palavra profética que Jeremias lança sobre o povo, os judeus, sobre aqueles que foram exilados. A minha introdução é isso. Se você quiser saber mais sobre isso, escuta a palavra do Doni. Porque ele tem muito pouco tempo para comunicar. Mas, sabe, essa palavra é poderosa. Edificai casas e habitai-as. Plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que procurai a paz da cidade, para onde vos transportei em cativeiro, e orai por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Cara, uma coisa que o Espírito Santo falou muito no meu coração, e que todo mundo sobe aqui e fala a mesma coisa. A palavra profética para esse tempo, para esse período, ela não é para que o povo somente volte a se alegrar, somente volte para onde é o lugar deles, que era Sião. Mas era uma palavra para que eles não ficassem parados diante daquilo que estavam vivendo. Uma coisa me chamou muita atenção, que eu li o texto, eu li em várias palavras, várias versões. Mas aí quando eu comecei a olhar o vídeo, quem está na Pequena Família sabe, que aí os profetas, Jeremias envia 2 profetas para falar com o povo na Babilônia. E a visão que eu tive assim, os profetas estão chegando e eles estão todos em tendas. E qual que é a palavra de Deus para eles? Construam casas, edifiquem, casem, tenham filho. Porque existe uma palavra às vezes o nosso espírito se encarga de ficar paralisado diante de um tempo difícil. Nós vivemos em um dia onde nós vivemos dias difíceis demais. Nós vivemos em um tempo onde qualquer notícia má nos paralisa. E a palavra do profeta para esse povo hebreu é: se mova, se movimente, não fique parado. Não fique parado, porque para a Babilônia cair, eu preciso que vocês se multipliquem. Para a Babilônia cair, eu preciso que vocês prosperem. Para a Babilônia cair, eu preciso que vocês não fiquem parados, porque vocês estão parados, porque vocês estão quietos, porque vocês não festejam, porque se tem um povo que é festeiro, era o povo judeu. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo no Salmo 137. O comando de Deus para os hebreus é: não fique parado, se movimente diante da palavra liberada sobre nós. A igreja nunca viveu um tempo de caos como nós estamos vivendo nesses dias. Aliás, o nosso país, o Brasil, está em dias de muita treta. O Brasil está em dias onde a igreja, às vezes, é a minha impressão, parece que está se tornando distante daquilo que é a vontade do Senhor. Tempo mau, dias maus, dias difíceis, falta de grana, falta de alguma coisa, doença nenhuma pode parar a igreja. E a igreja sou eu e você, cara. A igreja não é essas paredes aqui, não é esse templo, não é esse som bonito. A igreja sou eu e você. E nada pode nos parar. Cara, e olha o que o salmista fala sobre alguns que estavam, porque alguns se movimentaram,
alguns construíram casa, outros se deram de casar. Mas olha a palavra que tem no Salmo 137. Junto aos ribeiros da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali nos salgueiros, penduramos nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções, e os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Junto aos ribeiros da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Permita que esse tempo não seja um tempo de você ficar paralisado diante do exílio que você está vivendo. A igreja, como noiva de Cristo nesses dias, tem que se permitir, porque nós não somos daqui. O nosso lugar é em outro lugar. Jesus já preparou um lugar para nós. E às vezes o mundo, as dificuldades, as tensões, fazem com que a gente fique paralisado diante das notícias e palavras. E uma palavra de Deus, ela tem poder para pôr em movimento tudo aquilo que está paralisado. E sabe, como voz profética nessa manhã, eu quero falar para nós como igreja, que nós não nos paralisemos diante das vozes do nosso país. Que nós como igreja não nos paralisemos como aqueles que ficaram parados, quietos diante daquilo que estavam vivendo. Porque alguns desse povo, e aqui eu acho que eles estão falando muito com os líderes de louvor aqui, né? Dá uma boa palavra para quem é ministro de música. Pendurando as suas harpas. Sabe, nós como igreja não podemos pendurar aquilo que Deus nos deu. Nós vivemos um tempo onde nós somos muito, mas muito presenteados por unção de Deus. Essa unção de Deus, ela não pode ser pendurada. O único meio, a única maneira da nossa nação ser tocada é através da minha e da sua vida. É através da igreja que se movimenta e não fica parada diante das más notícias. É uma igreja que se movimenta e não fica parada porque estão caçoando de nós. Às vezes nós vemos pessoas se levantando, gritando, mas o que nós precisamos de verdade é se levantar como corpo. Graças a Deus que nesses dias a igreja está se levantando. É o único meio de nós olharmos e vermos a mão do Senhor operando. Não permita que a tristeza tome conta do teu coração. Nós ainda estamos vivendo em um ambiente profético aqui. Talvez essa palavra ela seja uma palavra triste, mas é algo consolador de que Deus ele está a fim de nos levar de volta para Sião. Deus está a fim de nos levar de volta para Sião, para nos alegrarmos, reconstruirmos o templo, vivermos a vontade dEle, fazermos a vontade dEle, mas para isso, pegue as suas harpas. Para isso, pegue as suas armas. Para isso, pegue a palavra que está sobre o teu coração. Para isso, limpe as suas botas. Para isso, coloque a tua armadura. Se levante, igreja. Se levante como voz profética, como voz que clama no deserto. Se levante como a igreja que vai fazer a diferença. Que nos levantemos nesse tempo para ser voz profética na nossa região. Se levante, igreja. Não fiquemos parados diante daquilo que nós estamos vendo. O nosso Salvador é Jesus Cristo. O nosso Consolador é Jesus Cristo. É nele em que podemos confiar, é nele que temos a nossa esperança guardada.
Quando nós sentamos e não conseguimos cantar aquilo que nos dá esperança, nós estamos dizendo que Deus às vezes não é nem poderoso para fazer. Se a tua vida está paralisada, se nós como igreja no âmbito espiritual estamos paralisados de não se mover, é tempo de nós levantarmos. É só a igreja que pode fazer esse barulho todo, cara. Sabe, você pode ter o seu partido, você pode ter alguém que te representa, mas o único que pode nos representar, o único que pode fazer toda e qualquer diferença na nossa nação é Jesus Cristo. O que o Brasil precisa não é mais um deputado, não é mais um presidente, até porque Deus não levanta ninguém se não estiver na vontade dele. Que Jesus faça de nós, nesse tempo, uma igreja que se desperta. Que nesse tempo nós possamos, como igreja no individual, pegar as nossas harpas e cantar aquilo que nos traz esperança. Lembrar daquilo que nos traz esperança, lembrar daquilo que nos faz caminhar, lembrar daquilo que nos faz permanecer. Lá em Hebreus fala, por isso não abram mão da confiança que vocês têm em Deus. Não desprezem aquilo que Deus está fazendo. Abra os olhos, abra os seus ouvidos, se aperceba desse som. Isaías 43 diz assim, não se esqueça daquilo que aconteceu. Eu estou querendo fazer coisas novas. Eu acredito em coisas novas para a nossa nação. Eu acredito na restauração da nossa nação. Eu acredito na restauração de famílias. Eu acredito na restauração de jovens, de crianças. Eu acredito em uma educação que é tocada pelo poder de Deus e a transformação. Eu acredito em homens e mulheres que podem ser restaurados, porque nós estamos vivendo esse tempo. Nós somos aqueles que estão sendo restaurados. Nós somos aqueles que estão sendo tocados pelo Senhor. E eu acredito que Deus está fazendo coisas novas. Só que para Deus fazer coisas novas, nós precisamos cantar um cântico novo. Nós precisamos entender que existe uma palavra de norte para a nossa vida. Uma palavra que nos direciona, uma palavra que nos sustenta. Qual é a palavra que te sustenta? Qual é a palavra que tem sustentado a tua vida nesses últimos dias? Qual é a palavra que faz o seu coração arder? Qual é a palavra que faz o seu coração explodir? Porque sabe, Daniel tinha uma palavra que fazia ele explodir. E mesmo no exílio, ele resolveu não comer a comida que era dado para ele. E ele não resolveu comer, ele não somente deixou de comer a comida, ele não quis se contaminar com o ambiente. Porque ele chega no palácio, ele chega no lugar onde está todo mundo comendo, sabe com o quê? Com os utensílios que foram saqueados dele. Como é que você vai se dobrar? Como é que você vai se juntar? E Daniel fala assim, eu não vou comer, eu não vou fazer parte disso, eu posso até servir, eu posso até fazer a diferença, e fez a diferença. Se você ler o livro de Daniel, eu comecei a ler o livro de Daniel, porque se você vai falar de exílio, você vê que tudo está envolto. Aí você vê, antes de Jeremias, você vê Isaías, você vê Daniel, você vê todo mundo falando. O exílio foi um divisor de águas na história bíblica. O divisor de águas da sua vida. O divisor de águas da sua vida, Jesus pode transformar esse tempo da sua vida de calamidade, de tristeza, de dificuldade, em um tempo onde você vai desfrutar daquilo que vem do Senhor. Cara, leia Daniel 9.
Leia Daniel 9, Daniel quando começa a orar, ele começa a falar assim, Deus nos perdoa. E o cara estava vivendo no exílio, ele entendeu que o problema eles tinham feito. Deixa eu falar, o grande problema do povo dos hebreus foi porque eles desobedeceram aquilo que eles tinham que fazer. Às vezes nós como igreja, como corpo, desobedecemos a voz de Deus. Se Deus encontrasse nesse ambiente, se Deus encontrasse nessa nossa nação, um povo que dá ouvido à sua voz. Se Deus encontrasse em nós um coração puro, um espírito reto, que permite a palavra dele fazer a diferença. Eu e você, cara, precisamos ser tocados de uma forma profunda com a palavra de Deus. E essa palavra precisa gerar uma transformação radical na nossa vida. Porque todos aqueles que compreenderam a palavra de Deus no tempo de exílio, viveram a provisão do Senhor. Viveram não ser queimados na fornalha. Não se prostraram e não foram mortos. O exílio não pode ser um lugar de prostração. Os dias maus não podem ser lugar de prostração. Os dias maus precisam ser como uma mola que vai nos impulsionar para viver a vontade plena do Senhor nesse tempo. Peguei de uma... O objetivo da Babilônia é tirar de Sião. O objetivo da Babilônia é tirar você de Sião. O objetivo é tirar a alegria de você. Que esse tempo, vivamos um tempo de alegria sobrenatural. Que as más notícias não possam penetrar no nosso coração e fazer com que a gente se amargue com a noiva. Fazer com que a gente se amargue com o nosso chamado. Olha o que Deus está fazendo na tua vida. Nós não podemos ser a melhor igreja, e não somos. Mas é esse lugar onde Deus tem transformado pessoas e famílias. É esse lugar que Deus te colocou. Pensando nessa palavra, eu lembrei muito desses caras grandão ali, o Adelso, o Ademir. Porque eu estou vendo o que Deus está fazendo na vida de vocês. Sabe, estar desde pequeno nesse lugar aqui, me faz ver a transformação na vida de muitas pessoas. E alguns veem a transformação na minha. Permita que o Espírito Santo de Deus toque a sua vida com uma palavra. Basta uma palavra de Deus para nós nesse tempo. Basta uma palavra de Deus para nós nesse tempo e todas as coisas podem ser tocadas e transformadas. Mas permita que o teu coração também esteja disposto a obedecer. Permita que o teu coração esteja disposto a ouvir e seguir. Porque o mais difícil não é só, o fácil é ouvir, o difícil é obedecer. E o que nós queremos, como corpo, como igreja, é que nós não sintamos saudades de Sião. Porque nós não sairemos dela. Porque Sião é o nosso lugar. Sião é o lugar da igreja. Sião é o lugar daqueles que escolheram e decidiram andar não pelo que vê. Não pelo que vê, mas pelo que não vê.
tem a palavra de Ciro, né? Que Deus levanta homens para cumprir. Eu não vou ler porque é muito... Mas se você vê em Crônicas, 2 Crônicas, o final de Crônicas, se você ler o início de Esdras, você vai ver que Deus levanta homens e mulheres, seja quem for, para liberar quando existe uma palavra. Só um trecho de Esdras 1, de 1 a 8, diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, diz assim: a fim de que se cumprisse a palavra falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro para liberar o povo. Se Deus liberar uma palavra sobre a nação brasileira, se Deus liberar uma palavra sobre nós como corpo, não tem quem presida que pode fazer a diferença. Porque nós não vivemos por aquilo que estamos somente olhando as pessoas fazerem. Nós andamos e avançamos, pautado numa palavra de direção do Senhor. E aí o Doni leu um salmo que eu queria ler. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, meu Deus, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Cara, deixa eu falar uma coisa. Será que aquela galera que estava sentada, que tinha pendurado as suas armas, está no meio desse lugar aqui? Está com esse povo? Aí eu queria jogar na mesa aí. Porque só Deus ele é poderoso para restaurar a alegria de volta. Só Deus é poderoso para trazer... Só Deus é poderoso... Cai não, Maurílio. Só Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pensar. E quando Ele faz assim, a gente fica até bobos, porque eu imagino a cena daquele povo entrando de novo na terra, entrando de novo em Sião e falando assim, foi como um sonho, porque nós ficamos muito tempo, porque 70 anos é muito tempo. Talvez você não tenha compreendido o tempo de Deus na sua vida. Mas quando eu e você entendemos o tempo e o modo de Deus agir, as coisas começam a passar e nós começamos a viver de modo diferente. Então não permita que o tempo mau seja aquilo que te escraviza para sempre, porque você precisa entender o tempo e o modo de Deus fazer as coisas, e entendendo o tempo e o modo, nós iremos dar uma resposta para Deus nesse tempo. Só ficou confuso? Ou seja, o tempo de Deus e o modo que Ele tem de agir, e a maneira que eu e você respondemos a Ele, vai fazer toda a diferença. E aí nós vemos um povo entrando como aqueles que sonham. E a nossa boca se encheu de riso, o Doni já leu, a nossa alegria de cantos, até as outras nações se diziam, porque a gente fala muito esse versículo, né? O Senhor fez grandes coisas por este povo. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos... Isso é adesivo de carro. Isso é frase, mas, cara, deixa eu te falar. Só quem está desfrutando dessa alegria sabe o que passou atrás. Passou para chegar. Então, antes de nós falarmos alguns versículos, alguns textos, construa, entenda aquilo que está, o sentido daquilo, porque... grandes coisas o Senhor fez por nós. Cara, só quem viveu no exílio, só quem viveu debaixo de uma opressão, só quem viveu debaixo de ordens daquilo que não era do plano de Deus, só quem viveu distante da sua terra, sabe e tem autoridade e propriedade para dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, nós estamos em festas. Sabe, deixa eu te falar algo. Quando você estiver celebrando a vitória de Deus, quando você estiver se alegrando,
Só você vai saber aquilo que você passou. E eu não estou falando de cantinhos que quem passou vai dando glória a Deus, tal. Quem passou por a prova vai dando glória a Deus. Eu estou falando assim, se você conseguiu sobreviver, se você conseguiu permanecer, se você conseguiu ficar firmes, porque o reino de Deus é para quem tem coragem, o reino de Deus é para aqueles que são fortes, o reino de Deus é para aqueles que são corajosos. Nesses dias nós precisamos de uma igreja que se posicione, de uma igreja que se posicione diante daquilo que está falando, uma igreja que se posicione diante do exílio, uma igreja que se posicione diante das pressões. Ah, se Deus encontrasse em nós essa igreja. Ah, se Deus encontrasse esse povo aqui nessa manhã. Babilônia não era a moradia do povo judeu, e muito menos a nossa moradia. Talvez o momento que enfrentamos é de longe um momento de luta e de muita desesperança. Mas saiba de uma coisa, o Senhor há de se manifestar em sua vida, e sua graça e misericórdia, Sião, é a nossa morada. Mas ele não termina o Salmo 126. Graças a Deus o Doni não leu tudo. Ele fala assim, Senhor, restaura-nos, assim como enches os leitos dos ribeiros no deserto. Ah, Neia. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Cara, eu sempre falei esse versículo na minha vida, porque eu imaginava que era simples o negócio. Que burro, mano. É duro. Às vezes nós não compreendemos, né? E falamos. Senhor, restaura-nos, assim como enches os leitos do ribeiro do deserto. Deixa eu ler algo aqui para encerrar. Que é falando exatamente sobre esse ribeiro, sobre esse leito. Fala que esse lugar é o Negueb. Negev. Aí você que compreenda da forma que você quiser. Na minha versão está Negueb. Amém? Então não vai fazer diferença nesse momento. Tá bom? Quando os judeus viram o estado de calamidade que se encontrava a nação, eles não desanimaram. Porque, deixa eu te falar algo, eles voltaram como os que sonham, eles se alegraram pela palavra de Deus que foi liberada e eles foram libertos, mas existia um trabalho a ser feito. Existia uma reconstrução, porque eles acabaram com o templo. Eles acabaram com tudo. Imagina aqui, só vamos parafrasear isso aqui. Todo mundo aqui foi para Cancún. Quem quer ir para Cancún aqui? Levanta a mão. Todo mundo foi para Cancún. E a gente volta sem nenhum dinheiro, porque a viagem é assim, a gente vai, curte, mas volta zerado, cara. Não sei se você tem a mesma situação que eu. Volta quebrado. E aí a gente volta, mano, o nosso prédio foi arrebentado, desconstruíram tudo, demoliram o nosso prédio japonês. Não, japonês não, o dono. O dono do prédio é um japonês, só para você entender. E aí, me dá 5 minutos que eu encerro. Todo mundo pede 5 minutos, eu vou pedir também, né? E aí eles têm uma missão, que é reconstruir tudo. Eles têm uma missão que é colocar de novo o templo de pé. E aí ele fala assim, restaura-nos, assim como o Senhor, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Pelo contrário que oraram, o Senhor buscando, vamos lá, quando os judeus viram a calamidade e tal, pelo contrário, oraram e eles não desanimaram vendo tudo aquilo. Pelo contrário, oraram ao Senhor, buscaram renovo para iniciarem a obra de restauração.
E a oração que fizeram foi em cima de um milagre que eles precisavam constantemente no deserto de Negueb. O Negueb era uma região desértica do sul da Palestina, na época era território de Israel, abaixo ali das cidades de Belém e Hebron. O Negueb era um lugar árido, muito seco, um grande deserto, mas que durante meses... Aí eu vou falar uma coisa para você. Você sabe qual que era o período que vinha a chuva sobre as montanhas para regar o deserto? Talvez você... Deixa eu te falar uma coisa para você. Talvez você não acredite muito no profético, mas eu acredito muito no profético. Eu acredito muito em símbolos, né? Porque o profeta tem essa besteira de acreditar em símbolos e tal. E o período que vinha chuva sobre as montanhas para regar o deserto do Negueb era o final de setembro, outubro até abril. Será que Deus está vindo com chuva sobre a nossa nação? Sabe, cara, é só crendo dessa forma para você ver o agir deles, cara. Eu creio dessa forma que Deus pode vir com chuva nesse tempo sobre nós. Alguém orou aqui que os profetas sejam liberados, e a minha oração é que os profetas nesse tempo sejam liberados. Que os pastores sejam liberados. Que os apóstolos sejam liberados. Que os mestres sejam liberados. Que os evangelistas sejam liberados. Para quê? Para que a palavra de Deus se cumpra sobre a nossa nação. Porque se nós queremos ver o bem da nossa nação, que nós possamos buscar a prosperidade dela nesse tempo. E é através de uma voz profética, de uma voz que clama no deserto, para acontecer. Negueb era um lugar árido, muito seco, um grande deserto, mas que durante os meses que eu te falei, as estações de chuva recebiam um fenômeno natural e espantoso. As chuvas fortes da região distantes faziam correr dos montes em uma enorme quantidade de águas, e estas águas iam pouco formando riachos que regavam o deserto, levando vida em abundância. A terra seca se transformava em belos campos de flores. A vegetação enchia de vida e vales a vegetação enchia de vida, o vale e os animais voltavam a povoar as paisagens, antes deserta e estéril. O vale de Negueb escondia debaixo de sua aparência desértica, insópita e solitária, uma vocação natural para um jardim regado. Talvez nós não vemos esperança alguma sobre a nossa nação. Talvez nós não estamos enxergando esperança alguma sobre nada. Mas o Senhor é um Deus poderoso. E Ele pode levantar águas dos céus. E Ele pode irrigar a nossa terra. E Ele pode irrigar a nossa nação. E aquilo que antes não florescia possa voltar a ter flor. E aquilo que antes não tinha vida possa voltar a ter vida. Eu acredito nisso como igreja, eu acredito nisso como indivíduo, eu acredito nisso porque Deus, o interesse de Deus é restauração no povo, é restauração nas famílias. Rubão, sobe. E os irmãos? Segura aí, gente. A gente já está encerrando. Isaías 61 não precisa abrir, não. E nem precisa colocar lá, porque eu vou ver na versão mensagem. O Espírito do Eterno, o Senhor, está sobre mim, porque o Eterno me ungiu. Ele me enviou para pregar as boas novas aos pobres.
curar o coração partido, anunciar liberdade aos cativos e o perdão a todos os prisioneiros. O Eterno me enviou para anunciar o ano da graça, a celebração da data em que Deus destruiu nossos inimigos e consolar todos os que choram. Será que essa é uma palavra profética para nós? Isaías 43 diz assim, que eu falei até aqui. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ele está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos nos ermos. Viva sem ter que sentir saudade, porque o nosso lugar é Sião, o lugar que Deus tem para nós. A palavra não pode só transformar o seu destino, mas pode trazer você de volta para Sião. A palavra de Deus, ela tem tanto poder que ela não pode não só transformar você, mas ela pode te trazer de volta. Quantos estão longe da presença de Deus? Quantos estão longe de viver a vontade plena do Senhor? Existe uma palavra de Deus para você nessa manhã. Existe uma palavra de Deus sobre nós. Voltemos. Voltemos. Pegue as harpas que estão penduradas nas árvores. Voltemos. Fuja da corrupção espiritual desses dias. A gente fala tanto de corrupção, né? Mas Deus está querendo nos livrar de uma corrupção espiritual. É onde nós negociamos a nossa espiritualidade. É onde nós nos vendemos. É onde nós damos aquilo que não temos que dar. É onde nós, por um voto, por um terreno, por um local, que a igreja não negocie os planos do Senhor. Que a igreja, que a noiva não negocie de forma alguma. Entenda o seu destino, pois vamos ver dias que precisamos entender dele. Porque aí nós vamos olhar, mesmo que por uma janelinha, sabemos que existe Sião. Sabemos que existe um lugar onde Deus está nos levando a provar de uma alegria sobrenatural. Babilônia, e eu encerro aqui, não vai suportar a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:18, e aí você pode ficar de pé. Aliás, pode ficar de pé. Segura. Por favor. Eu queria ler esse texto com o seu coração aberto para aquilo que Deus está fazendo. E eu vou ler na versão mensagem, diz assim: não penso, olha aqui para mim. Não penso que seja possível fazer só uma comparação entre os tempos difíceis de hoje e os bons tempos que virão. O mundo criado quase não se contém esperando pelo que vem a seguir. Tudo na criação sofre restrições. Deus controla até que todas as criaturas estejam prontas e possam ser libertadas para o tempo glorioso que virão. Enquanto isso, a alegria aumenta com expectativa. Sua alegria aumenta quando você entende que o nosso rei está voltando. Porque tudo isso são sinais de que o nosso Deus está voltando. Não se assuste com os dias que iremos viver. O Doni terminou a palavra dele semana passada falando assim que viria dias maus. Eu falei assim, poxa Deus, que palavra louca. Mas por que o Doni está terminando dessa forma? Eu entendi, Doni. Desculpa. Podem vir dias maus, mas é para que a palavra de Deus se cumpra.
mundo ao nosso redor observa a criação grávida. Os tempos difíceis de dor neste mundo são apenas dores de parto. Mas isso não é apenas ao nosso redor, é também dentro de nós. Aquela dor que nós estamos sentindo às vezes porque muita coisa está acontecendo. O Espírito de Deus está nos impulsionando por dentro. Nós também sentimos dores de parto. Nosso corpo estéril e sem vida deseja a libertação plena. É por isso que esperar não nos diminui, assim como a espera não diminui a gestante. Na verdade, é uma espera que nos faz sentir grandiosos. Naturalmente, não vemos o que nos causa isso, mas quanto mais esperamos, mais nos sentimos assim, e mais alegre se torna a nossa expectativa. Você consegue entender que sobre você existe um encargo nessa manhã de ouvir a voz de Deus e obedecer? E não é obedecer por simplesmente obedecer. É obedecer para que o propósito pleno de Deus seja estabelecido sobre a nossa nação. No governo, nas igrejas, nas casas. Então a palavra que eu tenho para você nessa manhã é: edifique a sua casa. A palavra que eu tenho para você é: trabalhe. A palavra que eu tenho para você é: não baixe a guarda. A palavra que eu tenho para nós nessa manhã é: vamos avançar. Não retroceda. O Senhor não se agrada daqueles que põem a mão no arado e olham para trás. O Senhor não se agrada daqueles que não confiam plenamente e retrocedem. O Senhor, Ele ama aqueles que permanecem firmes dentro da palavra. O que nós precisamos nesse tempo são famílias posicionadas dentro do plano e propósito de Deus nesse tempo. O que nós precisamos são de jovens, crianças, adolescentes que entendem a voz e obedecem. Que nessa manhã se levante os profetas, que nessa manhã se levante aqueles que vão clamar no meio do deserto, que se nessa manhã se levante aqueles que no meio do exílio se levanta e pega a mão na harpa e começa a tocar, Rubão. Que nesse tempo seja um tempo que nós possamos cantar canções de alegria, sabendo que o nosso Redentor, Ele vive e Ele está para voltar. O nosso Redentor vive, Ele vem buscar a igreja restaurada, Ele vem buscar a igreja dele nesses dias, mas nós como igreja precisamos estar posicionados. Posicionados não é discutindo, posicionados não é brigando, posicionados dentro daquilo que é uma palavra eterna dele sobre nós. Feche seus olhos.